O assunto de hoje, o futuro presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, quer mostrar ao empresariado que ele não é um bicho tão feio assim, Mônica. Bom dia. Ai, Megali, é isso. Correio deselegante Né? nele, Megali. A Não, indicação do. ele tá tentando mostrar que Lógico, aprendeu, lógico, mas é isso evoluiu, mesmo, você está né? sendo muito preciso. O correio não é seu, o correio é do empresariado, né, que tem feito muitas críticas e tem resistido essa indicação do economista Aloysio Mercadante para o BNDES segue gerando ruído pela identidade dele com políticas de maior intervenção na economia e com a política desenvolvimentista do governo da Dilma Rousseff, que é muito criticada por setores do mercado financeiro e do empresariado. Mas ele tem, em primeiro lugar, Megali, ele tem o apoio firme do Lula para o cargo, porque às vezes um presidente faz uma indicação porque tem que atender a determinados interesses, a determinados grupos, e está lá o ministro, mas no caso não, o Lula tem não apenas indicou, como tem feito uma defesa firme dele, né, e tem reforçado essa defesa nos bastidores. E o Mercadante, por seu lado, está buscando também abrir uma porta de diálogo com o empresariado. Na próxima semana, ele deve se reunir com alguns dos maiores banqueiros industriais do país para uma conversa olhos nos olhos aqui em São Paulo. Né? É nesses encontros, Megali, que as abordagens são mais diretas, às vezes bem francas, né? E que dúvidas são dirimidas e que se consegue estabelecer um diálogo mais fluido, né? O presidente Lula tem defendido o Mercadante, o Megali, inclusive internamente, inclusive de um tipo fogo amigo, de pessoas que ali que criticam, agora percebi que eu estou com a minha câmera desligada, agora já liguei, mas que fazem críticas internamente a ele, e o Lula tem dito o seguinte, que ele está sendo perseguido, que ele está pagando uma conta que não é dele, que ele mudou, que os anos fora do governo foram de aprendizado, de maior humildade, e que, portanto, o Lula tem muita confiança de que vai dar certo. É uma demonstração ali, um recado de que, olha, vai ter que aceitar, porque vai ser esse o presidente do banco e vai ser ele quem vai dar uma diretriz aí importante, numa área importante da economia, que é a área do financiamento das empresas. Saber quem vai ter crédito, quem não vai ter crédito desse banco, faz uma enorme diferença e dita rumos aí da política industrial, da política tecnológica, da política de inovação. Portanto, aí, Megali Mercadante tentando abrir um diálogo maior e mais direto com o empresariado. Deve ser um encontro que na próxima semana vai render muitas manchetes, seguramente, Megali. Ô, Mônica, mas o empresariado, e a gente também, né, como jornalista, tem direito de ficar desconfiado quando a gente vê o discurso do PT, da Frente Ampla, do governo mais. Do governo de transição, né? Do fim do bolsonarismo para alguma normalidade, tanto é que o Lula nem fala em reeleição, com as primeiras indicações. Pô, a gente tem todos os motivos para desconfiar do Aloysio Mercadante. Ele participou da tragédia Dilma, participou ativamente. Não é um preconceito, é um conceito formado com lastro na realidade. Os primeiros ministérios são praticamente todos de companheiros. Simone Tebet está sendo escanteada. Lula falando em privatização, não como se isso fosse um dogma, como se realmente todas as estatais fossem 100% imprescindíveis para o Brasil. A política não pode ser dogmática nem de um lado nem de outro. Então, Uhum. ok, está tentando convencer o empresariado, mas por enquanto os sinais mostram o contrário, Mônica. Eu acho que a gente tem que esperar a formação de governo e quem o Lula vai indicar, né? Houve algumas tentativas dele de fazer indicações que não que encontraram forte resistência, por exemplo, o Ministério da Educação, ele queria a Isolda, ele queria não, quer dizer, já estava acertada a indicação da Isolda Sela, governadora do Ceará, houve uma pressão muito grande do próprio governador do Ceará, Camilo Santana, que queria um ministério, se não fosse educação, um outro ministério, não dá para dar dois ministérios para o Ceará, então aí agora parece que vai ser ele mesmo o ministro, que é mais um integrante do PT. Agora, tem uma questão, né, Megali, que é a seguinte: formou-se uma frente ampla no segundo turno para a eleição do Lula, mas o PT ganhou a eleição. Então, assim, achar que não vai ter uma boa parcela de petistas, que a maioria dos ministérios não vai estar na mão do PT, é querer realmente ter se iludido, né? Agora, a gente tem que ver também
Se não vai ter nenhum espaço para os outros, ou se o espaço para os outros vai ser equivalente ao que foi essa frente ampla, que foi decisiva para a vitória contra o Bolsonaro. Né? Foi uma vitória muito apertada, então todo mundo é responsável pela vitória, né, Megali? Quer dizer, quando você tem uma vitória por 0,1%, não sei exatamente por quanto foi, quantos não foram decisivos para a vitória, não se sentem donos daquela vitória. Então é bem compreensível e é esperado que o governo amplie mais, né? Que tenha uma figura como a Simone Tebet. Agora, qual é o problema da Simone Tebet, Megali? O problema da Simone Tebet é que o MDB, que precisa ser contemplado no Ministério, porque quem tem voto no Congresso não é ela sozinha, né? É uma bancada de deputados, é uma bancada de senadores, eles estão dizendo que não, que ela não é a representante deles, que isso vai para a cota pessoal do Lula. Então, se a Simone Tebet estiver no Ministério, o Lula ainda tem que dar um ministério para a bancada de deputados e outro para a bancada de senadores, que são os que vão votar É ali e que engraçado vão isso, decidir né? as coisas. Então, é bem complexo tudo isso, né? Aí o presidente do MDB, o Baleia Rossi, vem e fala, não, ela representa sim o MDB. Só que tem uma parcela ali de parlamentares que não aceita isso. Então, é um xadrez que está sendo montado e que é difícil mesmo para contemplar as diversas correntes dentro do PT, que dirá as correntes de outros partidos, né? Então vamos aguardar. O Lula está dizendo que até o domingo completa o seu ministério. Ele queria colocar mais mulheres, já dançou aparentemente a mulher que ia para o Ministério da Educação, já não vai ser uma mulher, e assim vai girando a roda, né? Mas assim, eu tive em Brasília essa semana e tive num evento, né, num jantar, num encontro, tinham vários parlamentares do MDB e eles falavam isso. Não, nós falamos para o Lula que é ótima, Simone, mas isso é cota dele, né? Não é escolha dele, né? Então, não é tão fácil assim de montar, mas é o que você tem razão, quer dizer, o que se espera é um ministério e um governo bem mais amplo, né?